O nosso trabalho, ele visa discorrer de uma análise processual de uma ação civil pública com um pedido de tutela provisória de evidência. Nosso grupo é composto pelos seguintes integrantes: Ana Júlia, Jennifer, Cleuber, Natália, Raíssa Caroline e Tatiane. A ação civil pública é toda aquela que se pleiteia em juízo um direito de natureza civil, ou seja, não criminal. Trata de conflito de natureza civil pertencentes às áreas familiar, sucessória, obrigacional ou real. Já a tutela de evidência é um dos dois tipos de tutela provisória, apresentado no novo Código de Processo Civil, que possibilita a antecipação do mérito total ou parcial de um processo judicial antes que a decisão final sobre o mesmo seja proferida. Agora eu vou discorrer um pouco sobre quem tem legitimidade para postular uma ação civil pública. Esta ação ela é disciplinada pela Lei 7.347 de 85. E, além do MP, o artigo 5º elenca um rol taxativo de entidades que têm legitimidade concorrente para ajuizar a ação. E ainda a previsão de legitimidade para a associação que esteja constituída com mais de um ano e que tenha entre suas finalidades os objetivos dessa lei. Outro exemplo que podemos citar são as entidades e órgãos da administração pública que estejam destinadas ao ajuizamento das ações coletivas. O MP é o principal legitimado quando se trata de ação civil pública, seja como autor da ação ou fiscal da lei. O MP se utiliza de uma importante ferramenta prevista na Constituição, o chamado inquérito civil, que tem um procedimento de natureza investigatória e administrativa, que é o que garante ao membro do Ministério Público o poder de requisição de qualquer organismo público ou privado. Ele pode requisitar, por exemplo, certidões, exames, perícias ou até testemunhas. E vale dizer que o polo passivo da ação civil pública pode constar qualquer pessoa, seja física ou jurídica, que cause dano a qualquer interesse coletivo, difuso ou individual homogêneo. A sentença procedente na ação civil pública beneficiará todo o grupo lesado. Pode ser ela condenatória ao pagamento em dinheiro ou um cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Você sabe o que é ação civil pública? A AGU explica. A ação civil pública é um instrumento de natureza processual para a defesa dos chamados interesses transindividuais. Ela tem por objetivo prevenir ou reprimir um dano material ou moral, como por exemplo ao meio ambiente, ao patrimônio público, à honra ou à dignidade de grupos raciais, entre outros. A ação civil pública não pode ser utilizada para a defesa de interesses ou direitos disponíveis e nem para interesses propriamente privados. E ela tem, segundo a doutrina, status constitucional. Ela está prevista lá na Constituição como função institucional do Ministério Público. A ação civil pública é disciplinada pela Lei 7.347. Além do Ministério Público, o artigo 5º da Lei 7347 elenca um rol taxativo de entidades que têm legitimidade concorrente para ajuizar a ação civil pública. Podemos citar a Defensoria Pública, os entes federativos, o Conselho Federal da OAB, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Há ainda a atribuição de legitimidade a associações que estejam constituídas há pelo menos um ano e que tenham entre as suas finalidades os objetivos dessa lei, como, por exemplo, proteção à ordem econômica, proteção à livre concorrência, proteção ao patrimônio artístico e também entidades e órgãos da administração pública que sejam destinados ao ajuizamento das ações coletivas. O Ministério Público é o principal legitimado quando se trata de ação civil pública, seja como autor da ação, seja como fiscal da lei. O Ministério Público se utiliza de uma importante ferramenta prevista na Constituição, o chamado inquérito civil. O inquérito é um procedimento de natureza investigatória e administrativa que garante ao membro do Ministério Público poderes de requisição de qualquer organismo público ou privado. Ele pode requisitar certidões, exames, perícias e até testemunhas. Vale dizer que no polo passivo da ação civil
civil pública pode constar qualquer pessoa, física ou jurídica, que cause dano a qualquer interesse coletivo, difuso ou individual homogêneo. A sentença procedente na ação civil pública beneficiará todo o grupo lesado e ela pode ser condenatória ao pagamento em dinheiro ou ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Bom, a ação em questão é uma ação que tem um assunto de política fundiária e de reforma agrária. Essa ação ela foi promovida, pelo Ministério Público Federal contra o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e contra a União Federal. Qual o objetivo principal dessa ação? O objetivo principal dessa ação é para que esses órgãos, os réus em questão, eles implementem a infraestrutura básica no projeto de assentamento São Domingos, principalmente em se tratando de capacitação e distribuição de água e de rede elétrica. Por quê? Esse assentamento, ele já tem muitos anos, que foi fundado, que foi criado, que foi distribuído essas terras advindas da reforma agrária. E a gente sabe qual é a função da reforma agrária, que é pegar as terras inutilizadas e dar para as pessoas carentes e necessitadas um lugar para que ela possa cultivar e tirar dali seu sustento e ter ali como sua moradia. O que não foi o caso do assentamento São Domingos, Porque por muitos anos ele foi deixado de lado pelos órgãos competentes. Até então, não se tinha nem a instalação de infraestrutura básica, para que as pessoas que ali morassem pudessem ter uma vida digna. E aí o último recurso mesmo foi que o MPF entrasse com essa ação para que alguma coisa pudesse ser feita. Por quê? Esse projeto ele está abandonado há muitos anos. As pessoas que foram beneficiadas dele acabaram por perder muitos anos da vida, não tendo realmente o necessário para que pudesse dar andamento, Porque a reforma agrária não é simplesmente a gente pegar uma terra ali, dar para a pessoa e falar, toma, se vira. Não. Tem todo um apoio que os órgãos competentes, que o INCRA, que a União, ela tem que dar para que faça valer, o intuito da reforma agrária. O que não ocorreu. Com isso, o MTL, que é o Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, ele, entre aspas, e meio diretamente, se assenhorou do local, Porque ele tem um objetivo de pegar essas terras advindas de reforma agrária, e no caso do assentamento São Domingos de Tupaciguara, e transformar ela em uma cooperativa. Só que não necessariamente as pessoas que foram beneficiadas dessas terras na reforma agrária têm essa obrigação. Na verdade, ela não tem essa obrigação. Elas ganharam a terra e têm que utilizar, obviamente, para produzir frutos para si e sobreviver, mas não necessariamente tem que ser em forma de uma cooperativa como que é esse movimento. E aí acabou que esse movimento tomou conta do assentamento, porque os órgãos competentes não fiscalizaram, e expulsou pessoas que não quiseram participar, pegou as terras que eram de outras pessoas que tiveram que sair e arrendou para plantamento de soja e etc. E estavam lucrando desse benfeitoria da terra, Dessa destinação que eles deram da terra, que na verdade nem eram deles, mas eles se assenhoraram. E aí, por muitos anos está assim, e o Ministério Público Federal resolveu entrar com essa ação contra os órgãos competentes que, na verdade, deveriam estar fiscalizando esse assentamento, deveriam ter dado uma infraestrutura básica para que as pessoas que ali fossem morar e produzir tivessem o necessário para seguir suas vidas, o que não ocorreu. Então, essa foi a proposta de ação e o conjunto, E agora a gente vai falar mais sobre o processo. A União, em sua defesa,
alega que a ação em questão não tem base para prosperar e que a ação fere o princípio constitucional de separação de poderes, e que os recursos governamentais estão em crise e que têm prioridade para ser usados, ou seja, a ação que envolve a vida digna de famílias não estão na lista de prioridades. Portanto, constata-se que o INCRA é uma autarquia criada por lei, sem subordinação à administração direta, com autonomia administrativa e financeira, responsável, entre outros, por garantir às famílias assentadas o acesso aos créditos, serviços e infraestruturas básicas, como é o caso dessa ação, bem como promover o acompanhamento dos assentamentos até a sua consolidação. A União pede-se que instigue-se o processo sem resolução de mérito, indeferir o pedido de tutela provisória de evidência, julgar totalmente improcedente os pedidos da parte da autora e, na eventualidade, não aplicar multa e nem condenação solidária, conforme é explanado. Bom, a União também não tem interesse na audiência de conciliação. Bom, mas a União foi isentada na presente ação. Mas se analisar bem, deveria também ter sido responsabilizada, pois assim como o INCRA, também tem a responsabilidade de preservar os direitos fundamentais. A ação em questão envolve pessoas, famílias, seres humanos que têm direito ao mínimo para ter a vida digna. E é inadmissível que os responsáveis por assegurar essa dignidade ajam como se não tivessem responsabilidade, o que não é uma questão relevante para se dar prioridade em resolver. Referente à defesa do INCRA sobre os fatos narrados nos autos, o que a gente pode falar é que não tem fundamento, pois eles alegaram que ilegitimidade passiva de agir, sendo que era de fato eles supervisar e coordenar e dar toda a estrutura e apoio para essas famílias do assentamento. E não houve isso. Eles alegaram também que houve um chefe desse assentamento que começou a impor leis próprias no assentamento e por esse motivo algumas famílias que não concordavam com essas leis saíram desse assentamento, famílias que necessitavam de estar ali, de uma moradia, saíram por conta dessas leis. Porém, se a gente for colocar em prática, a gente sabe que o INCRA ele poderia ter pedido o auxílio tanto do Ministério Público quanto até mesmo auxílio das forças policiais para poder atuar nesse assentamento, que de fato era o que realmente eles deveriam ter feito e infelizmente não fizeram. Deixou as famílias ali numa forma desumana, né? Numa forma que não tinha estrutura nenhuma de moradia, falta de saneamento, de eletricidade, de, de estradas, né? E falou que não atuou por conta desse motivo, sendo que não é um motivo fático para se falar nessa defesa, porque, como mencionei, eles deveriam ter procurado um auxílio então para poder ter agido, e isso não foi feito. Eles não, eles não apresentaram provas que não podem agir. Realmente eles não apresentaram nenhuma prova concreta disso. Então, o que a gente pode ver é que realmente eles feriram a nossa Constituição, que a nossa Constituição, nosso artigo 5º, ele é bem sucinto sobre as condições das pessoas viverem, né? Tem que ter o saneamento e tem que ter a dignidade humana, o que realmente faltou por parte do INCRA, de dar dignidade a essas famílias, famílias que ali estavam com a pretensão e objetivo de moradia, de trabalho e faltou totalmente isso. Não teve nenhuma estrutura para eles e acabaram que ficavam à mercê desse chefe desse assentamento, onde ele impunha as ordens que queria. Então, o INCRA deixou isso acontecer e, como mencionei, várias famílias que necessitavam de ali estar teve que sair, às vezes foram para a rua, né, foram para locais piores do que ali estavam, sendo que se o INCRA tivesse tido a força de vontade de agir,
não tinha acontecido isso. Realmente ele tinha sido totalmente diferente, como eu disse. Se não tivesse, se eles tivessem seguido a nossa Constituição, né, baseado na nossa Constituição Federal, no nosso artigo 5º, que ele é bem sucinto a isso, traz todos os seus incisos sobre a dignidade humana, sobre o direito de você ter uma vida básica, né, os itens básicos para você ter uma boa moradia, um bom jeito de viver. Então, referente a isso, é incabível o que eles falaram na defesa. Mais uma vez mencionando, eles feriram totalmente o nosso artigo 5º. Então, não há o que se dizer em ilegitimidade passiva de agir. A presente ação civil pública tem como objeto a implementação de infraestrutura necessária para a captação e distribuição de água no projeto de assentamento, assim como a eletrificação das parcelas em combate à inércia do agente estatal. Desta forma, foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela União. Ao mérito, tem que a matéria foi deduzida alberga, acentuando o conteúdo social. Considerando o incontável número de trabalhadores que almejam uma parcela de terra, não para acumulação de patrimônio, mas com ela garantirem moradia e meios sustentáveis para a subsistência de sua família. Desta maneira, não tem que se discutir em falar a respeito da invasão indevida pelo Poder Judiciário no campo da discricionariedade administrativa. Vale ressaltar ainda que inexiste controvérsia quanto ao fato de o projeto de assentamento São Domingos, instalado há vários anos, carecer de aparatos básicos relativos à infraestrutura, compreendidos aqui o fornecimento de água e energia elétrica. Além disso, a recente Instrução Normativa de número 99 de dezembro de 2019, com esteio em regulamentações anteriores, reafirmam como prioritárias as medidas de viabilização do trânsito de pessoas, escoamento da produção, instalação de energia elétrica, de abastecimento de água e de moradia, com vistas à consolidação dos assentamentos. Posto essas informações, foram acolhidas a preliminar de ilegitimidade passiva da União, com a extinção do feito sem resolução do mérito. Quanto às demais solicitações, foram julgadas procedentes o pedido de condenação do INCRA, em obrigação de fazer a implementação da infraestrutura necessária para a captação e para a distribuição da água dos assentamentos e também para a eletrificação dos lotes do projeto de assentamento São Domingos, na cidade de Tupaciguara, Minas Gerais. E estabeleceu desta forma que os serviços devem estar em pleno funcionamento em até 180 dias. Foi deferido também a antecipação dos efeitos da tutela, com o intuito de determinar que o réu imediatamente tome as devidas providências administrativas para a devida implementação, inclusive as relacionadas ao projeto técnico, a serem comprovadas documentalmente em prazo máximo de 30 dias úteis. Por fim, foi solicitado, na decisão deste processo, que cientifique o município desta decisão, no caso o município de Minas Gerais, e também a CEI-MG. Vale ressaltar que, após essa sentença, o INCRA apelou à decisão, solicitando o efeito suspensivo e imediato. Ainda que pleno seja o direito do INCRA em recorrer a esta decisão, não justifica. A esperança que temos é que seus recursos seja indeferido, a fim de que ele não tenha uma reformulação da sentença e se mantenham as exigências da inicial, conforme a decisão que foi proferida em favor da condenação do INCRA. Além disso, a União, que foi isentada na presente ação, se analisar bem, deveria também ter sido responsabilizada,
porque assim como o INCRA, ela também tem a responsabilidade de preservar os direitos fundamentais. A ação em questão, ela envolve pessoas, famílias, seres humanos que têm o direito ao mínimo para se ter uma vida digna. E é inadmissível que os responsáveis por assegurar essa dignidade humana ajam como se não tivesse responsabilidade ou que em uma questão não seja relevante para se dar prioridade a serem resolvidas. Muito obrigada e boa noite.